Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Motoristas sem exame toxicológico já podem ser multados a partir desta sexta-feira. São Paulo reduz o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Seleção brasileira garante vaga na Copa do Catar. E o Flamengo goleia o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A partir desta sexta-feira, motoristas de caminhão, ônibus e vans sem exame toxicológico em dia poderão ser multados. Começamos esta edição por Brasília com o Matheus Escavazini, que tem os detalhes. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A partir de agora, motoristas das categorias C, D e E podem ser multados por agentes de trânsito em R$ 1.467,35. Essa medida deveria ter entrado em vigor no dia 12 de abril, mas foi adiada por conta da grande quantidade de motoristas que não realizaram os exames durante a pandemia. A Associação Brasileira de Toxicologia apontou que 1,5 milhão de pessoas não seguiram o cronograma do Denatran. Os motoristas que não estiverem em dia podem ser multados quando forem renovar a habilitação. No dia 1º de dezembro, a autuação passa a ser automática na CNH, com vencimento até 2023. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho conversamos novamente. A Prefeitura de São Paulo reduziu o intervalo entre doses da vacina da Pfizer para adolescentes acima de 12 anos. Quem conversa com a gente agora sobre este assunto é a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e a todo mundo. O intervalo que antes era de 8 semanas passa a ser de 3 semanas. O objetivo é completar o calendário vacinal dos adolescentes até o dia 5 de dezembro. Para isso, todos os postos de vacinação aqui da capital estarão abertos neste próximo sábado. E a partir da próxima terça-feira, os profissionais da educação, das redes pública e particular vão poder aí se vacinar com a terceira dose do imunizante da Covid-19 a partir já desta terça-feira. A gente lembra que são funcionários entre 40 e 59 anos. Salsi. Tá certo, Mário. Obrigada pelas suas informações. A Agência Europeia de Medicamentos recomendou 2 tratamentos com anticorpos contra a Covid-19. Em comunicado, o órgão disse ter aprovado os remédios Ronaprev e Requirona. Ambos usam anticorpos produzidos em laboratório e podem ser usados no estágio inicial da infecção. A decisão final sobre a liberação de uso cabe à Comissão Europeia. Até agora, apenas o medicamento Remdesivir foi liberado no continente. O Carnaval de Rua de Belo Horizonte corre risco de não acontecer no ano que vem. Os motivos vamos saber agora com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia. Boa noite, Salsi. O problema é que a cobertura vacinal entre os jovens de 20 a 30 anos está baixa na capital mineira. Nesta faixa etária, apenas 20% tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em audiência pública nesta quinta-feira, organizadores do Carnaval cobraram uma definição de cenários nos quais os blocos poderão desfilar pela cidade. Inclusive, algumas festas fechadas já têm vendido ingressos para os eventos. Se a festa for autorizada, deverá ter controle do público com apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid. Salsi. Obrigada, Virgínia. Boa noite para você. Já em Manaus, a Prefeitura já confirmou a realização de shows para a festa de Réveillon. A programação foi anunciada nesta quinta-feira com 2 locais para apresentações musicais. Um dos shows vai acontecer na Praia da Ponta Negra e o outro nos arredores da Arena da Amazônia. Os 2 espaços vão funcionar com limite de lotação de 50% do público e com a obrigatoriedade de apresentação aí do comprovante de vacinação contra a Covid-19. No Maranhão, o uso de máscaras em locais fechados não é mais obrigatório nas cidades em que a vacinação estiver adiantada. De São Luís, a repórter Sâmia Stephanie tem mais informações para a gente. Oi, Sâmia.
Boa noite, Salsi. Segundo o decreto publicado nesta quinta-feira, o uso da proteção em lugares fechados agora é opcional nas cidades com mais de 70% da população imunizada. A decisão foi tomada após uma reunião com infectologistas e levou em conta os números atuais da pandemia e o avanço da vacinação no Maranhão. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, no momento, 66 pessoas estão internadas com Covid-19 nos hospitais públicos e também privados. E nos últimos 15 dias foram registradas 6 mortes por conta da doença. Também nesta quinta, o Maranhão anunciou a aplicação da terceira dose contra a Covid em pessoas com mais de 50 anos. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. Olha só essa história. Um médico foi preso na Itália por simular vacinação contra o coronavírus. O profissional fingia que aplicava o imunizante em pacientes que recusavam a vacina contra a Covid. O objetivo era garantir o comprovante de vacinação. Segundo a polícia, foram apreendidos 79 comprovantes falsos. Desde outubro, o certificado é exigido em locais de trabalho e de lazer na Itália. Aqui no Brasil, Pernambuco também anunciou o relaxamento de algumas restrições na pandemia. No estado, vamos até Recife saber o que muda com a Priscila Assis. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Salsi. Pernambuco tem 66% da população com esquema vacinal completo. Por causa do avanço, o governo decretou novas regras que passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Entre as mudanças estão o fim do distanciamento das mesas dentro das salas de aula e o término da obrigatoriedade de medição de temperatura na entrada dos estabelecimentos comerciais. A temporada de cruzeiros também foi liberada no Recife e em Fernando de Noronha. Nos estádios, fica permitida a entrada de 50% da capacidade do local nos dias de jogos de futebol. Salsi. As coisas melhorando, né? Obrigada, minha querida. Olha, o estado do Rio de Janeiro ficou 2 semanas com baixo risco de transmissão para a Covid-19. Mas agora, a classificação de risco de uma região mudou para moderado por causa de uma morte. O Leonardo Ack está aqui com a gente. Léo, boa noite. Explica melhor essa situação, por favor. Oi, Salsi. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve uma piora discreta no centro-sul do estado, que reúne os municípios de Três Rios, Miguel Pereira e Paracambi. Na avaliação, foram comparadas a segunda e a última semanas do mês de outubro. Nessa região, o número de mortes passou de 1 para 2 registros. Agora, de acordo com o boletim estadual, todas as outras regiões do estado estão em risco baixo para a doença, a chamada bandeira amarela. Já a região metropolitana, que engloba a capital e a Baixada Fluminense, pela terceira semana seguida, aparece na bandeira verde, com o menor risco de transmissão. Esse relatório mostra ainda que 53,6% dos moradores do estado estão com esquema vacinal completo. Salsi. Obrigada pelas atualizações, pelas informações, Léo. Boa noite para você. E olha, especialistas que monitoram a pandemia na Holanda recomendaram nesta quinta-feira um novo confinamento no país. Caso seja aprovada, a medida será a primeira da Europa desde o início do verão no continente. A decisão deve ser apresentada nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro holandês. Teatros e cinemas poderão ser fechados e restaurantes terão os horários alterados durante 2 semanas. Para os especialistas, o confinamento deve conter o aumento de casos antes do inverno europeu. E o governo do Japão planeja novas medidas para evitar uma possível sexta onda de contágios pela Covid-19. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, é assustador, né? Falarmos de uma sexta onda. Isso mesmo, Salsi. Muito boa noite para você e a todos que nos acompanham.
A quinta onda atingiu o Japão em julho, semanas antes da Olimpíada de Tóquio. Na época, o país chegou a registrar 25 mil casos diários da doença. Agora, as autoridades japonesas temem o ressurgimento de casos durante o inverno aqui no país, que começa em dezembro. Para evitar essa nova onda de Covid, o país quer aumentar a capacidade hospitalar e reforçar a campanha de vacinação. Mais de 74% da população japonesa completou a imunização. A proposta apresentada pelo primeiro-ministro Fumio Kishida prevê também ampliar a idade de vacinação para crianças a partir dos 5 anos de idade. Volto com você, Salsi. Obrigada, Silvia. Boa tarde para você por aí. Bom trabalho. Subiu para 9 o número de mortos durante um show do cantor Travis Scott em Houston, nos Estados Unidos. Bartisha Rani, de 22 anos, estava internada em estado grave e infelizmente não resistiu. Ela foi ao festival de música com a prima e a irmã mais nova. O rapper Travis Scott é acusado de negligência. Ele não teria feito nada para evitar esta tragédia. O cantor, que também é o organizador do evento, vai devolver o dinheiro dos ingressos e ajudar com o funeral das vítimas. Um estudo da Fiocruz apontou a provável causa da doença da urina preta, que atingiu 25 pessoas neste ano, somente no estado do Pará. Vamos entender melhor esta pesquisa com Felipe Nobre. Oi, Felipe. Boa noite, Salsi. De acordo com esse estudo da Fiocruz, a teoria mais aceita é de que os peixes e crustáceos não são capazes de produzir por eles mesmos as toxinas que causariam a doença, chamada tecnicamente de síndrome de Raff. No entanto, eles acumulam no corpo alguns compostos produzidos por outros organismos, como microalgas, por meio da cadeia alimentar. O peixe seria o vetor de transmissão. Por conta dessas toxinas, a urina das vítimas da doença fica escura. Essas toxinas não deixam cheiro nem gosto no peixe, que mesmo cozido, atacam os rins de quem consome. Em setembro deste ano, uma pessoa morreu em Santarém, aqui no Pará. Salsi. Obrigada, meu querido. O INSS prorrogou até o dia 19 de novembro o prazo para que 85 mil segurados que recebem o auxílio-doença marquem a perícia médica. Voltamos a conversar agora com o Matheus Escavazini em Brasília. Matheus. Salsi, os segurados que não atenderem a essa convocação poderão ter o benefício suspenso pelo INSS. O prazo inicial terminava nessa quinta. Em agosto, o Instituto iniciou a revisão dos benefícios de segurados por afastamento sem prazo definido ou que não passaram por perícia nos últimos 6 meses. Já no final de setembro, foram convocadas mais de 95 mil pessoas nessa situação para passar por perícia médica, mas apenas 10 mil marcaram o exame. Com o aumento do prazo, os segurados ganham mais uma semana para evitar a perda do benefício. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. O governo americano sancionou uma legislação que reforça restrições contra empresas chinesas de telecomunicações e tecnologia. A nova lei impede que equipamentos de companhias consideradas ameaça à segurança do país sejam utilizadas nas redes americanas de comunicação, entre elas a Huawei e a ZTE. Em outubro, a medida foi aprovada por unanimidade no Senado americano e no início deste mês pela Câmara. O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta sexta-feira para Dubai. Na live desta quinta-feira, ele destacou uma linha de crédito para financiar projetos de energia solar residencial. Vou dar mais uma boa notícia aí para a gente. Um assunto aí, a Caixa está anunciando o financiamento de placas solares. Nós temos, presidente, 6 milhões de famílias que têm uma casa ou um apartamento financiados pela Caixa. E 1,5 milhão de pessoas, de famílias, podem ter esse financiamento de placas solares. Teremos 6 meses de carência, 5 anos para pagar. Vou botar na minha casa lá no Rio de Janeiro, pode ter certeza disso. Mas espero não ter que pegar empréstimo contigo não, falou? É a menor taxa que a Caixa tem. Mas tudo bem. Mas com 6 meses de carência dá para o cara fazer uma economia perto daquilo que vai deixar de pagar, né? Exatamente. E faz um caixa o suficiente para, em poucos anos, pagar o que ele investiu no teto solar dele. 95% de redução.
Durante a COP26, o governo brasileiro vendeu a ideia de uma selva do silício no Amazonas, com incentivos fiscais para empresas de tecnologia. O governador do estado acredita que seria mais fácil garantir a preservação da floresta. Wilson Lima explicou o raciocínio no JR Entrevista, que nesta quinta-feira foi gravado aqui em São Paulo. A Zona Franca de Manaus, que é a zona que dá incentivos fiscais para essas empresas, tem sido uma das mais importantes preservadoras do meio ambiente. Só para as pessoas entenderem em números, nós temos uma extensão de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É a maior extensão de floresta contínua do planeta. De toda essa extensão, 97% estão preservados. Isso eu faço questão de dizer porque o mundo não mostra. O mundo só mostra quando um pequeno produtor começa a fazer a supressão de vegetação ali para fazer o seu plantio. E nem sempre a pessoa está cometendo um ato criminoso. Às vezes ela pode estar irregular, porque nós temos um problema de regularização fundiária. Mas quando eu tenho geração de emprego e renda, como produzem as empresas, como fazem as empresas do polo industrial, eu diminuo a pressão sobre a floresta. Então, quanto mais empresas, quanto mais investimentos dessa natureza eu tiver no estado do Amazonas, menos pressão eu vou ter sobre a floresta. A floresta, ela é mantida em pé sob uma lógica econômica. Nós vivemos no mundo capitalista, não há como fugir disso. Então, por exemplo, a empresa que ganhar, ou o grupo que ganhar, por exemplo, uma concessão florestal para explorar ali uma reserva... Que já vem sendo feito, inclusive. Exatamente. Eu já tenho alguns modelos, mas eu preciso levar isso para larga escala para poder gerar emprego e renda. Então, a empresa explora aqui no hectare, ela tira daqui 5 árvores, 5 toras de madeira, ela tem um compromisso de plantar mais 10 e só volta ali daqui a 20 anos ou a 30 anos. E isso é possível porque eu tenho muita floresta. A gente só precisa explorar de forma inteligente, de forma racional. O deputado estadual mais votado da Bahia nas últimas eleições morreu afogado nesta quinta-feira. João Isidório tinha 29 anos e se afogou numa praia da região metropolitana de Salvador. O parlamentar do Avante foi resgatado por uma equipe do SAMU que não conseguiu reanimá-lo. João Isidório vai ser enterrado nesta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que remaneja os recursos do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Matheus Scavazini, as informações agora com você. Salce, a medida foi publicada agora à noite em edição extra do Diário Oficial da União, poucas horas após a aprovação no Congresso Nacional. Parlamentares aprovaram a proposta durante a tarde dessa quinta-feira. A lei libera crédito de 9 bilhões e 300 milhões de reais para o Ministério da Cidadania, utilizar no novo programa de transferência de renda. Bolsonaro também sancionou a lei que altera o plano plurianual de 2020 a 2023 para incluir o Auxílio Brasil. O objetivo do programa é a redução da pobreza e da extrema pobreza e a busca da emancipação dos beneficiários para contemplar novas famílias. Salce. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. 4 astronautas chegaram à Estação Espacial Internacional depois de 21 horas de voo. O lançamento foi o terceiro da empresa SpaceX em parceria com a NASA. 3 americanos e um alemão vão cumprir uma missão em órbita por 6 meses. A nova tripulação decolou depois que a última equipe retornou à Terra há 2 dias. A troca de astronautas faz parte da rotina de manutenção da estação espacial. E agora o futebol, a seleção brasileira venceu a Colômbia nesta quinta-feira por 1-0 e garantiu vaga antecipada na Copa do Mundo do Catar no ano que vem. Agora, Flamengo e Bahia entraram em campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Veja os gols. No estádio do Maracanã, Diego tentou uma bicicleta e a bola bateu em Conte. O árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Gabigol fez 1-0. Foi o 100º gol dele pelo Flamengo. No segundo tempo, Vitinho cruzou da direita e Michael completou para o gol, 2-0. E tinha mais. Em jogada individual, Andrés Pereira chutou no canto e fechou o placar. Final, Flamengo 3, Bahia 0.
Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Cuide-se. Tchau.